E os dividendos de Irani vão explodir em 2023 ou não? Eu e o Léo, a gente estava discutindo sobre esta previsão do mercado, que diz que os resultados de Irani a partir de 2023 vão começar a cair. E aí a gente estava numa discussão muito boa e com muitos dados. Eu falei, Léo, vamos gravar isso. E é assim que surgiu esse vídeo. Então curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho que a gente já vai entrar nessa discussão. Mas antes eu vou te contextualizar o que a gente estava debatendo para você tirar a sua própria conclusão. E também no final desse vídeo comenta aqui se você acredita que os resultados de Irani vão subir ou cair, tá bom? Então vamos começar aqui. Nos últimos 3 meses, Rani andou de lado. Rani 3 ficou lateralizada, subiu apenas 2,3%, o que é muito pouco comparando ao mercado aí, que subiu 30%. Não a bolsa, o Ibov, mas várias empresas que a gente acompanha aqui no canal subiram de forma drástica. E a nossa querida Rani não subiu. E aí que a gente vai discutir um pouco sobre isso. E tivemos um comunicado, um fato relevante, muito relevante, que é a ativação da primeira parte do Projeto Gaia. E não só a primeira parte aleatória, mas a parte mais relevante. E agora, nosso amigo Léo começa a se expressar. Conta um pouco pra gente qual a sua visão sobre esse fato relevante, caro Léo. Bom, vamos lá. A Irani é uma empresa que abriu capital há alguns anos aqui na Bolsa, tá? E fizeram um re-IPO, inclusive. E um dos grandes motivos desse re-IPO foi levantar dinheiro para essa plataforma Gaia, que é o grande projeto que a Irani tem. Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia, a plataforma Gaia tinha um investimento previsto total próximo a R$1 bilhão, sendo que a primeira etapa, o Gaia 1, representaria algo como 580 milhões de reais, mais ou menos. Então, é bem relevante e ela acabou de entrar em operação, tá? E aí o que acontece, né? A Irani, ela teve um benefício muito grande durante a pandemia. Muitas empresas sofreram na pandemia, a Irani foi pelo sentido oposto. Então a gente viu o preço do papelão tendo uma disparada. Então aqui a gente tem inclusive o que a Irani traz, que é a receita líquida por tonelada de papelão ondulado. E reparem que historicamente ela vinha crescendo ali bonitinho junto com a inflação, até que na pandemia teve um descolamento, cresceu bastante e obviamente a receita líquida da Irani aumentou muito, e não só a receita, mas a margem dela também teve uma margem muito boa. O que acaba acontecendo... Tem um ponto aqui também, Léo, é que aqui nessa alta, eles começaram a receber muito, mas o custo deles aumentou também, porque foi na época do lockdown que quem faz a coleta de papel do lado da rua é aquele pessoal que cata papelão na rua. E aquele Sim. pessoal não tava catando mais, porque basicamente a economia parou quando teve o lockdown lá, e aí não tinha tanto papelão na rua. Então esse pessoal começou a parar de vender. E aí eles começaram a reciclar menos. E aí nessa reciclagem, quando você recicla menos, você tem um custo mais alto. Então aqui teve uma questão também de custo mais alto. Então a margem aumentou, sem dúvida, só que o custo também. Aqui pra ponta, a gente já teve a baixa do custo, só que não teve uma queda do preço. Continue catando. Exatamente. E aí o que a gente tem visto é uma margem muito boa para a Irani. O que acontece é que o mercado ele coloca uma certa dúvida aí se os preços de papelão ondulado vão se manter ou se vão cair, voltando mais ou menos para a média histórica. Então, inclusive, é por isso que a gente vê uma expectativa de queda de margem para a Irani aí ao longo dos próximos dois anos, né? Vamos dizer assim, 2023 e 2024. A gente fez, inclusive, uma live com o CFO, a gente conversou com o CFO da empresa, eu vou até deixar aí depois o link na descrição, que a gente conversou bastante sobre isso. Eles acreditam que esse cenário de queda de preços não é uma coisa tão simples. Nas nossas premissas, eu coloco que sim, que o preço tende a cair um pouco, não absurdamente, mas tende a cair alguma coisa. E também, plataforma Gaia, que é o grande investimento que eles estão entregando agora, a primeira etapa, vai ajudar justamente a mitigar essa queda do preço do papelão ondulado. Então, de um lado, a gente vai ter, né, uma força negativa, que é a queda no preço do papelão, que é o que eles vendem, e do outro, a entrada de Gaia 1, que é um projeto que tende a melhorar a margem, tende a reduzir os custos de operação da Irani. De novo, uma força para um lado, uma força para o outro, isso aí tende a meio que neutralizar as duas coisas. Então, a minha expectativa é para 2023 um EBITDA parecido com o de 2022. A Irani, apesar de não ser uma empresa que teve uma valorização absurda, justamente é uma empresa, até mesmo como o próprio CFO coloca ela, é aquela empresa para quem busca uma carteira de renda passiva, vamos dizer assim. Então, é uma empresa que tende a pagar bons dividendos. Agora, já com a conclusão da primeira etapa de Gaia, isso tira um peso de CAPEX que ela teria.
o que mostra que a expectativa é que para os próximos anos o payout, ou seja, o percentual do lucro dela que ela vai direcionar para dividendos, tende, inclusive, a aumentar. Então, é uma empresa para quem quer colocar na sua carteira de renda passiva. Acho que esse é um dos grandes pontos. Mas tem um ponto aqui que, até nossas perspectivas, a gente coloca uma queda do preço do papel ondulado, obviamente, que está até ocorrendo literalmente. Só que a queda, segundo a empresa, segundo o CFO, segundo o RI, segundo a comunicação que a empresa faz com o mercado, é que a queda vai ser muito, mas muito baixa. E a gente está considerando, agora de uma forma conservadora, uma queda maior do que eles falam, só que menor do que o mercado espera. Então, teoricamente, o que está acontecendo aqui? O que significa isso aqui? Isso aqui é a previsão do mercado para 2023 e 2024 de EBITDA. Você percebe que o EBITDA está caindo aqui, saiu aqui de 1 ponto e poucos bilhões. Não, esse aqui é o EBITDA não, esse aqui é as vendas mesmo. Mas olhando daqui, ó, um pouco acima de 500 milhões, uns 570, 580 milhões, e aqui está em 477 milhões. Que eu tinha visto antes, porque eu sei. E aqui cai um pouco mais ainda. Então, teoricamente, se não ocorrer essa queda aqui, nem essa queda aqui, teoricamente, a gente deve imaginar uma empresa com uma possibilidade de pagamento muito superior, pensando e reforçando o que o Léo falou, que eles não vão ter esse gasto. Só para vocês conseguirem ter uma noção, só o Gaia 1 foi 528 milhões de investimento. O total do projeto foi 715 milhões de investimento. Ou seja, eles vão até... Eu acho que ainda tem esse Gaia 2 que eles vão investir ainda, né? Mas é um... Isso, o plataforma Gaia, eles são dois ciclos, né? O ciclo 1 e o ciclo 2. Obviamente, assim, o ciclo 1 e principalmente essa primeira... as duas primeiras... Quer dizer, as 3 primeiras etapas do ciclo 1 são as mais impactantes, tá? E a primeira etapa, que é o Gaia 1, é de longe a mais impactante. Mais da metade de todo o investimento está em Gaia 1. Então, esse ciclo aqui, o segundo ciclo, vai ser 183 milhões no total, que é aí 30% do Gaia 1 apenas. Do todo é 20% do todo do ciclo 1. Ou seja, teoricamente, ela vai liberar muito espaço de capital para pagar dividendos nos próximos anos, e esse pagamento deve iniciar aí, deve começar a se ver uma geração de caixa mais robusta esse ano ainda. Por quê? Porque ela já acabou de pagar a parte mais cara, e também, além de acabar de pagar a parte mais cara, ela também vai começar a colher os resultados desse investimento, já que está começando a se ativar o investimento. Quando você está gastando, tipo, você está montando um negócio, você não tem receita nenhuma, você está construindo. Quando você ativa, além de você parar de construir, que gasta dinheiro, você começa a receber dinheiro. Então, teoricamente, o resultado que ela vai entregar para o mercado tende a ser superior às expectativas. E quando acontece isso, teoricamente, a gente deve imaginar que a cotação da Irani deve subir. Mas agora a grande questão, Léo, é os dividendos. Esse é o título do vídeo. Os dividendos vão explodir. Você acha que os dividendos de 2023 vão superar o de 2022? 2022, segundo o Buran, foi 8,86%. Mas lembrando, pessoal, que isso aqui na realidade foi maior. Por quê? Porque se você olha a cotação que ela ficou em 2022, a maior parte foi aqui, ó, abaixo de R$6. Abaixo não, R$6, R$7. Ela passou e furou realmente a bolha dos R$7 e ficou acima de 8 só em 2023, a boa parte pelo menos. Deixa eu ver se eu consigo botar mais tempo aqui, ó. Essa parte aqui toda foi abaixo de R$8, ou seja, em percentual ela pagou muito mais de 10%. Mas considerando 8% aí, você acha, considerando esse preço também, Léo, o que você acha? Quanto você acha de dividendos que ela deve pagar aí nos próximos, em 2023? Sua especulação. A minha estimativa é um yield mais ou menos parecido com o que a gente tem hoje aí, na casa dos 8,5%, 9%, tá? De novo, vai depender se o preço do papelão vai ou não vai cair. Acho que se o preço do papelão não cair, tem chance de ser mais para 9 e poucos por cento. Se o preço do papelão cair, acho que a gente pode falar mais na casa dos 8%. Acho que aí é a grande variável. Mas assim, eu acho que é uma ação para quem busca uma descorrelação com aquilo que parece, né? Não é aquela empresa super cíclica que vai bombar numa queda de juros, mas para quem está buscando uma geração de dividendos, eu acho que é uma empresa que vale muito a pena se olhar. E geração de dividendos é uma possibilidade de valorização também, né? Porque ela vai começar a desalavancar, ela pode lançar outro projeto, tipo, tem um ciclo 2 aí para absorver valor, tem um crescimento, tipo, tem dois crescimentos, tem um crescimento contratado, que vai entrar em ativação,
tem o crescimento, que eu vou colocar como crescimento, não é crescimento, é a questão de desalavancagem, que elas não vai gastar mais com construção, já que vai tá construindo, então vai sobrar mais caixa para mais dividendos. Então em 2 anos, depois que acabar esse ciclo 1 e ciclo 2, você, teoricamente, se ela começar a desalavancar, faz sentido ela pagar muito mais dividendos, não faz sentido? Aumentar de forma robusta? Acho que, de novo, vai depender muito da questão do preço do papelão, tá? Se o preço do papelão não cair, eu acho que tem potencial, sim, para pagar mais dividendos. Assim, a Irani, como eu comentei, né, não é uma empresa que, mesmo com a entrega de Gaia completo, eu não enxergo a empresa sendo, assim, não acho que ela vai mudar de patamar em relação ao que ela estava nos 2 últimos anos, tá? Isso porque o ano de 2022 foi um ano muito bom para ela. Eu acho que, assim, se no mínimo ela conseguir manter e crescer um pouco isso, eu acho que já é muito bom frente ao valor que ela negocia hoje. Se não me engano, hoje ela negocia na casa de 6 vezes EBITDA, que se você for pegar, inclusive, e comparar ela com as empresas do setor de papel celulose, é um pouco abaixo do histórico, tá? Em geral, essas empresas negociam na casa de 8 vezes EBITDA, sendo que pelo perfil menos cíclico, menos ligado à commodity, a Irani deveria, inclusive, negociar acima desses 8 vezes EBITDA, que é um upside para mim em relação a essa empresa, tá? Lá na tese, inclusive, a gente, obviamente, olha a Irani, a gente compara muito ela com o Klabin, então aí o Floriano já até tá puxando a nossa carinha. Para quem não conhece, recomendo, dê uma olhada, link na descrição aqui, da casa de análise da Tese Research. A gente gosta muito de olhar para esse tipo de empresa, empresas pagadoras de dividendo, que trazem uma certa estabilidade para o nosso portfólio, obviamente junto com algumas empresas que a gente fala que são os atacantes, aquelas empresas que aí sim tem algum potencial mais forte de ganho de capital, que inclusive a gente capturou bem nesse último ano, né, Floriano? Não, a gente tirou bastante alfa aí, ou seja, valorização acima do Ibovespa. Daqui a um tempo, quando completar um aninho aí de carteira, a gente libera para vocês a diferença da valorização do Ibovespa para nossa carteira. Então fica de olho aí, e os assinantes estão absorvendo isso literalmente em sua rentabilidade. Mas, Léo, tem um ponto também em Irani que eu lembrei agora. A controladora tá vendendo muito. Quando ela acabar de vender a parte que ela precisa, basicamente, para quem não sabe, a Irani foi comprada por uma segunda empresa que tem uma dívida muito alta, que é do setor imobiliário. E essa empresa não quer ficar com a Irani, teoricamente, pelo que eu compreendo. E ela tá jogando isso no mercado, tá vendendo. Então, teoricamente, quando sair essa força vendedora do mercado, a gente pode imaginar uma valorização muito grande do papel. Então, ainda tem esse drive aí que pode gerar bastante valor para a empresa. E se você pensar que isso pode ocorrer junto com uma queda de juros, junto com a ativação dos projetos, a gente pode imaginar que a Irani pode surpreender, na minha humilde opinião. E obviamente, amigo, se você quer recomendação, você quer saber quando entrar em ações, quando vender ações, quer que a gente acompanhe tudo para você, assina a Tese, que a gente vai te dar tudo isso de bandeja. E tem o WhatsApp, a gente dá suporte pelo WhatsApp e também todas as informações necessárias pelo WhatsApp todos os dias de semana. Final de semana é raro, só se acontecer algum evento muito louco, a gente comenta no final de semana. Mas é isso, Leozeira, muito obrigado pela participação. Tem mais algum comentário relevante sobre Irani? Eu acho que não, acho que a gente conseguiu cobrir um bocado aí sobre a empresa, Floriano. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal e me conta também se você gostou desse novo formato. Em vez de eu fazer vídeo sozinho, eu trago o Léo aqui para ele compartilhar o conhecimento robusto desse homem com a gente aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.